Olá, tudo bem? Professor Palma, Meditando Direito. Nesse vídeo eu vou explicar para você maus antecedentes. Os maus antecedentes são importantes no direito penal porque eles podem produzir um acréscimo na pena base na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Então, veja o seguinte: imagine que o juiz esteja aqui julgando um determinado caso, um determinado processo e está condenando o sujeito. O juiz vai aplicar a pena e para isso ele vai fazer a dosimetria da pena privativa de liberdade. O juiz vai olhar para o passado desse sujeito. E o passado desse sujeito pode repercutir aqui na dosimetria, principalmente em duas situações: reincidência e maus antecedentes. Vamos analisar a questão dos maus antecedentes, mas antes explico. O que o sujeito praticou no passado, a vida dele no passado, só vai repercutir aqui na dosimetria da pena, seja como reincidência, seja como maus antecedentes, se houver condenação anterior com trânsito em julgado. Se o sujeito tem toda uma vida de crimes no passado, se ele praticou várias condutas, mas essas condutas estão ainda em sede de inquérito ou ação penal em curso, isso não pode repercutir. Só nos interessa, então, só interessará ao juiz o que ele praticou no passado, as condutas criminosas praticadas no passado, desde que exista condenação com trânsito em julgado. É o que nós percebemos quando nós vamos analisar a súmula 444 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça editou no ano de 2010 a súmula 444, que estabelece que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena base. Então, imagine o seguinte: temos aqui uma ação penal, o juiz está julgando essa ação penal, ele condenou o sujeito, vai fazer a dosimetria para aplicar a pena, olha para o passado do sujeito e percebe lá que ele responde a várias investigações, tem vários inquéritos policiais. O juiz pode considerar isso para aumentar aqui a pena do sujeito na dosimetria? Não, não pode. Quem diz que não pode? A súmula 444 do STJ. O sujeito tem ações penais. O juiz pode levar em consideração essas ações penais? Depende. Se ela estiver em curso, não. E o que é uma ação penal em curso? A ação penal em curso é aquela que ainda está na fase de instrução, ainda não foi julgada. A ação penal está em curso também quando já existe condenação, né? Já foi proferida a sentença, mas está em grau de recurso. A ação penal está em curso enquanto não for proferida uma decisão com trânsito em julgado. Nós consideramos que já não está mais em curso a ação penal quando existe proferida uma decisão com trânsito em julgado. Evidentemente, para reincidência ou maus antecedentes, só importam as sentenças penais condenatórias. Se a sentença é absolutória, não vai produzir efeito negativo aqui para o réu na hora da dosimetria. Então, só interessa para o juiz a hora que ele vai fazer a dosimetria, olhar para o sujeito, para olhar para a vida do sujeito no passado, só interessa para o juiz verificar se existem sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. Esse é o entendimento da súmula 444 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos esclarecer aqui alguns aspectos que são importantes. Para configurar mau antecedente, é preciso que aquela condenação anterior não esteja forjando reincidência. Ou vai ser uma coisa ou é outra. Ou aquela condenação anterior com trânsito em julgado dá ensejo à reincidência, ou ela dá ensejo aos maus antecedentes. As duas coisas não é possível, porque seria bis in idem. E nós temos aquele princípiozinho do ne bis in idem, não mais do mesmo. Então, a sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior só pode servir para fixar reincidência ou maus antecedentes. As duas coisas ao mesmo tempo, não. Outra coisa, para que nós possamos considerar a sentença penal condenatória, né, é preciso que se trate de uma conduta que o sujeito tenha praticado antes dessa conduta que estamos julgando aqui agora, porque são antecedentes. Então é preciso que se trate de uma conduta que o sujeito tenha praticado
antes dessa conduta que está sendo julgado aqui agora. Porque se a conduta que ele teve uma condenação anterior com trânsito em julgado foi posterior a essa aqui, não é antecedente. Mas como isso pode acontecer? É que os processos têm velocidade diferente, às vezes tramitam em comarca diferente, uma com mais serviço, outra com menos, né? Então, às vezes, esse processo aqui deu mais trabalho para produzir prova, para encontrar testemunha, então os processos têm velocidade diferente. Pode ser que aquela condenação lá anterior com trânsito em julgado seja de um fato que ele praticou depois desse aqui. Esse processo aqui demorou mais, aquele acabou sendo julgado antes. Aquela conduta lá é posterior a essa aqui, mas foi julgado mais rápido, já tem até trânsito em julgado. Posso considerar como reincidência? Posso considerar como maus antecedentes? Evidente que não. Só interessam as condutas anteriores. Então eu preciso de sentença penal condenatória com trânsito em julgado e de condutas anteriores. Aí vamos analisar o seguinte. O juiz encontrou uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado no passado desse sujeito aqui, com trânsito em julgado. E o juiz verifica que essa conduta que ele praticou aqui, ele praticou depois do trânsito em julgado daquela decisão lá no passado. Ele praticou o crime, foi condenado, teve trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado ele praticou essa conduta que o juiz está julgando aqui agora. Ah, então isso é reincidência. Isso é reincidência. Se a gente estiver dentro daquele prazozinho de 5 anos que menciona o artigo 64, inciso 1 do Código Penal, né? O prazo de 5 anos que eu conto a partir da extinção da punibilidade lá. Se tiver praticado esse crime aqui até esse prazo de 5 anos, é reincidência. Perfeito? Agora veja, e aí não é maus antecedentes, tudo bem? Porque uma coisa ou outra. Agora veja, imagina que o juiz encontra uma sentença penal condenatória no passado desse sujeito, ele praticou crime, uma conduta anterior a essa aqui, ele praticou o crime, foi condenado, né? Mas o trânsito em julgado daquele crime anterior só aconteceu depois que ele praticou essa conduta aqui. Então, quando ele praticou essa conduta aqui, aquela ação penal ainda estava em curso, não tinha trânsito em julgado. Então, não é reincidência. Mas agora que o juiz está julgando essa condenação aqui, esse processo aqui, já tem trânsito em julgado lá. Ah, então não é reincidência, mas serve para maus antecedentes. Tem uma condenação anterior com trânsito em julgado, né, de uma conduta praticada antes dessa aqui, que não forja reincidência, ela serve então para maus antecedentes. Outra coisa, reincidência só tem se o sujeito, quando pratica esta conduta aqui, já tinha uma sentença anterior com trânsito em julgado, antes dele praticar essa conduta aqui, sentença anterior com trânsito em julgado, sentença penal condenatória, proferida no Brasil ou no estrangeiro, com trânsito em julgado, e desde que entre a extinção da punibilidade e a prática dessa conduta não tenha ultrapassado um período de 5 anos. Se já tiver passado mais de 5 anos, aí não dá reincidência, mas dá maus antecedentes. O STF entendeu que configura maus antecedentes. O STF ainda vai decidir por quanto tempo, se existe algum limite ou não, se é eterno maus antecedentes, mas essa é uma decisão que o STF ainda não proferiu. Então, se o sujeito, quando praticou essa conduta aqui, já tinha uma condenação anterior com trânsito em julgado, e já tinha transcorrido mais de 5 anos da extinção da punibilidade até o momento da prática dessa conduta, não é reincidência, mas forja maus antecedentes. Segundo o artigo 64 do Código Penal, inciso 2, também não forjam reincidência as condenações anteriores por crime propriamente militar e por crime político. Então, se quando o sujeito praticou essa conduta aqui, ele tinha uma condenação anterior, com trânsito em julgado já, por crime propriamente militar ou por crime político, isso não forja reincidência, mas serve para maus antecedentes. Para maus antecedentes serve. Tudo bem? Outra coisa. O Supremo Tribunal Federal tem lá no seu recurso extraordinário RE 591.054, de outubro de 2014, fixado o entendimento
né, de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser levados em consideração para a questão de formar maus antecedentes. É um entendimento que se alinha à súmula 444 do STJ. Porém, vai uma observação. O plenário do STF já tem posição diferente quanto a isso. Em 2015 e 2016, o STF aplicou esse entendimento, né, do RE 591054, tem repercussão geral. O STF aplicou esse entendimento, mas aplicou a contragosto, dentro de habeas corpus, por entenderem os ministros que esse entendimento tem que ser superado e que inquéritos policiais e ações penais em curso devem sim ser considerados para maus antecedentes. Mas o STF ainda está esperando uma oportunidade para fixar repercussão geral e alterar essa jurisprudência. Por enquanto, o que está valendo é ainda este entendimento, embora o plenário do STF já tenha se posicionado no sentido de que deve rever essa jurisprudência. Tudo bem? Mas, até agora, não reviu, ela continua sendo aplicada, existe esse entendimento em repercussão geral. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil, eu espero que você tenha entendido. Se tiver aí alguma dúvida, me manda pelo canal, me manda pelo e-mail do canal, né, meditandodireito@gmail.com, e na medida do possível eu vou te atender e vou esclarecer tudo para você. Tá bom? Continue estudando sempre porque aprender é muito bom. Até a próxima. Beijo no coração.